Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar da Copasa. Eu quero fazer um vídeo de atualização, especialmente agora que a empresa teve essa queda recente de 20%, foi uma queda bem acentuada, embora já comece a dar uns sinais de recuperação, mas essa queda fez acender mais uma vez no nosso alerta Descontex, então a Copasa caindo no nosso radar mais uma vez. Então nesse vídeo eu vou comentar sobre esse alerta, além de, é claro, dar uma passada geral nos números da empresa, calcular o seu preço justo, ver se ela tem margem de segurança, falar dos dividendos, piscina de dividendos e também fazer um comparativo com a Sanepar e com a Sabesp, para a gente entender se essa queda que aconteceu na Copasa gera uma oportunidade para aportar para o longo prazo ou não. Para quem está chegando agora, eu sou Eduardo Teixeira, investidor e analista CNPI aqui no Scanner da Bolsa. Enquanto o disclaimer está na tela, já te convido a dar um like e se inscrever aqui no nosso canal para você ficar ligado sempre que a gente publicar novos conteúdos. Além disso, nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde nós temos um canal que postamos diversos conteúdos e análises extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E para quem ainda não conhece o Scanner Pro, é a ferramenta do Scanner da Bolsa, conta com diversos recursos, incluindo recomendações de investimento. Como eu sou analista CNPI, eu posso emitir recomendações. Nós temos carteira dividendo e carteira valor, as duas com preço teto limite para você comprar as ações, assim como o relatório completo com a tese do investimento. Além disso, muitas outras ferramentas, tanto para você que investe no longo prazo e é acumulador de ações, pensa em renda passiva, como também para você que faz swing trade e gosta um pouco mais de análise técnica. Então temos diversos recursos, muitos deles exclusivos. Convido a conhecer a ferramenta. Para quem ainda não é assinante, vou deixar o link na descrição e nos comentários desse vídeo. Bom, vamos lá então. A Copasa, né, Companhia de Saneamento de Minas Gerais, acredito que muitos de vocês já conhecem, né? É uma queridinha de quem gosta de investir pensando em dividendos, uma boa pagadora de dividendos. E ela recentemente, com essa queda, né, que teve de 20%, desde aqui da cotação que chegou em 27 de novembro, né, ela chegou a R$ 25,00, que foi parecido com o topo histórico que ela fez em 16 de setembro, dia do meu aniversário, inclusive. Então ela teve essa queda de R$ 25,00, né, de 20% até os R$ 20,00, e agora ensaia uma recuperação. E isso fez acender diversas vezes o alerta do Descontex, que são esses pontos vermelhos. O Descontex é um aportador inteligente, ele diariamente monitora mais de 200 empresas e analisa do lado técnico a pressão de venda. Ele pega empresas que estão sofrendo um estresse, uma pressão vendedora no curto ou no médio prazo, mas ao mesmo tempo vem preservando seus fundamentos. A gente analisa diversos critérios, né, de lucro e de múltiplos para entender que há um razoável desconto. Então é aquele famoso tentar pegar empresa boa e barata. Também vai naquela frase do Warren Buffett que é compre os fundos, né? Compre nas quedas. Então essa ferramenta foi desenvolvida para quem é um acumulador de ações, para quem investe no longo prazo. Então você se investe na Copasa, né? E para o longo prazo você aguarda esses momentos onde esses alertas são emitidos e vocês podem ver que são geralmente em zonas muito interessantes de compra. São momentos onde ele faz fundo, né, onde tem esse estresse de venda, ele começa a emitir esses sinais. Vejam que depois desse belo rally, tivemos, né, mais uma vez, nas quedas fortes, ele acende esses alertas e avisa os nossos assinantes. Qual a vantagem disso? Muitas, né? Porque, primeiramente, você tem um valor que você vai fazer um aporte. Se você espera o preço cair para comprar nessa região de preço que a gente indica, você vai conseguir comprar uma quantidade maior de ações com aquele mesmo dinheiro. Além disso, também você vai trazer o preço médio para baixo, que por consequência vai aumentar os seus dividendos. Então você não está só aumentando o yield da sua carteira, mas como você conseguiu comprar uma quantidade maior de ações, então é aumento de yield e aumento de quantidade de ações. Então vai receber mais dividendo, né? Então isso tudo contribui nessa bola de neve de geração de renda passiva. No longo prazo vai fazer muita diferença. Agora eu quero dar uma passada nos múltiplos da empresa. Começando pelos múltiplos atuais, nós temos a Copasa agora negociando a um PL de 5,90, né? Então praticamente 6 vezes o lucro, com um valor patrimonial de 1,05. Então ela está negociando
em cima, né, do seu preço patrimonial, está em cima do preço justo, e ela tem um ROI bem legal de 17, quase 18%. Eu sempre gosto de olhar esses 3 indicadores para a gente entender o quão cara ela está do ponto de vista do lucro que ela gera e do ponto de vista do valor patrimonial e a qualidade desse lucro em relação ao seu patrimônio. Outra forma de avaliar se a empresa é boa ou não é o ranking da Magic Formula do Joe Greenblatt. Ela está na posição de número 61, dentre as mais de 200 empresas que nós monitoramos. Então ela não está tão bem colocada, mas ela está na primeira metade, né, das melhores empresas. E a margem de segurança, ela está com 90% em relação ao preço justo de Graham, que eu já vou mostrar para vocês agora. Aqui nesse mesmo gráfico, nós temos a opção de olhar diversos múltiplos, né, o histórico deles, para entender como é que a empresa se comporta e como o mercado entende quando ela está barata ou não, né, por diversos múltiplos. Para isso, o correto é utilizar a cotação não ajustada, que é a cotação sem os dividendos. Para quem não sabe qual é a diferença e quando utilizar uma e quando utilizar outra, aqui no canto do vídeo eu vou deixar um outro vídeo que eu gravei especialmente explicando sobre a diferença dessas duas, né? Cotação ajustada e não ajustada. Mas então, agora com a cotação não ajustada na tela, vamos dar uma olhada no preço justo de Graham, que é uma fórmula criada pelo Benjamin Graham, é uma fórmula que funciona melhor em empresas da economia antiga. Eu considero que uma empresa desse setor aqui possa também dar um sinal de um valor válido, tá? Utilizando essa metodologia, porque ela nada mais nada menos usa o lucro por ação e o valor patrimonial por ação e a partir disso estima qual seria o valor justo da empresa, né? Então, preço justo de Graham para a Copasa, R$ 41, enquanto que a ação está a 21, né? Então temos uma margem de segurança de 90%, ou seja, o preço justo da empresa está praticamente o dobro do preço da ação hoje. Mas é bom prestar muita atenção, porque não significa que necessariamente o preço vai se convergir a esse valor teórico. Como a gente pode ver no passado, num histórico de 10 anos, né? A empresa foi crescendo, o lucro foi crescendo e baseado nisso o preço justo também foi aumentando, mas vejam que o preço da ação nunca ultrapassou o preço justo de Graham, ela sempre negociou abaixo, né? E isso funciona principalmente nessas empresas mais defensivas e elas tendem a negociar por um longo período de tempo com múltiplos relativamente baixos, tanto em momentos de crise como em momentos de rally do mercado. Vamos dar uma olhada no valor patrimonial da ação, essa linha roxa. Então a empresa às vezes negocia acima do seu patrimônio, como foi aqui em 2019, antes da pandemia. Depois ela ficou um longo período negociando abaixo do valor patrimonial e agora ela, desde final de 2023, né, então o ano de 2024 inteiro, ela vem negociando acima do seu valor de patrimônio. Veja que até serve como um suporte, né? A gente consegue fazer uma análise técnica misturando o histórico dos múltiplos com o preço da ação. Por isso que eu mencionei, é importante utilizar a cotação não ajustada, que era o preço de tela da época, para fazer uma leitura mais correta. E é uma empresa que vem aumentando muito seu lucro, né? O lucro por ação agora está recorde, em torno de R$ 3,60 é o lucro que ela dá nos últimos 12 meses. Vejam que é um valor que vem crescendo muito, né? Há 10 anos atrás. Ela até chegou a dar prejuízo no momento aqui em 2016, mas ela trabalhava ali por 2018 com lucro por ação de R$ 1,30, né? Então a empresa triplicou a sua geração de lucro por ação. Vamos falar de dividendos agora. Copasa, né, uma excelente pagadora, ela tem uma certa volatilidade, né? Vejam que 2020 pagou bons dividendos, depois 21 e 22 foram mais magros, mas para 23 e 24 já voltou a pagar de novo, bem consistente, tem pago ali em torno de uns 2,60, 2,60 por ação. E a Copasa é uma queridinha também de quem recebe dividendos, porque ela paga diversas vezes por ano, paga em diversos meses. E aqui no mapa de calor a gente consegue ver que 2023 e 2024, no primeiro semestre, ela vem aumentando bastante, né, os seus dividendos. Então a gente pode esperar para 2025 bons dividendos logo agora já, né, em março e abril. Essa é a data com, né, a data de corte, né, o pagamento em si ele é feito um pouco mais adiante.
E para quem segue a metodologia do Bazin, né, aquela fórmula de bolso dele, do livro, Faça Fortuna com Ações, a margem de segurança, né, para você investir, para receber um mínimo de 6%, né, segundo ele, nós devemos comprar empresas que pagam um dividendo de pelo menos 6% ao ano. E no scanner da Bolsa nós olhamos sobre 3 óticas, dos últimos 12 meses, últimos 3 anos e últimos 5 anos. E em todas elas nós temos um dividendo acima, né, dos 6%. Olhando numa janela mais conservadora, pegando os 5 anos, nós temos 8,30% ao ano, né, na média dos últimos 5 anos. Então ela deixa o preço teto para você receber 6% em R$30. Estamos a 21, portanto, margem de segurança de quase 40%. Analisando nessa ótica super conservadora. Como os 2 últimos anos foram mais robustos, se a gente olhar por 12 meses, nós temos um yield de quase 12%, né? E margem de segurança de quase 100%, levando o preço teto lá para cima para R$42. E o recurso exclusivo que nós temos aqui no scanner da Bolsa é a piscina de dividendos. Aqui fica muito fácil a gente entender a evolução desse preço teto. Se eu pego a piscina de 5 anos, a gente vê o preço teto para você receber pelo menos 6%. Então essa linha de cima, a linha mais clara, é a linha do Décio Bazin. Significa que quando o preço está dentro dessa área, você vai estar recebendo pelo menos 6% de dividend yield, baseado no preço de compra desse momento, né? Essa é a projeção baseado no histórico da empresa. Depois nós temos uma linha intermediária que é de 8% e a mais escura de 10%. O que a gente gosta de ver nesse gráfico? Primeiramente, a água subindo, né? Essas linhas subindo significa que a empresa vem aumentando cada vez mais o pagamento de dividendos por ação. E o ideal é a gente ver a cotação do preço entrando dentro dessa linha da água, né? Vejam aqui, em 2022, em janeiro e depois em julho, chegou a entrar na área mais escura, né? Isso significa que quem comprou a ação aqui já recebeu um dividendo de mais de 10% já no primeiro ano. E os dividendos vêm subindo assim como o preço da ação, mas ela vem se mantendo dentro da piscina, né? Então, aqui está um prato cheio para quem gosta de receber dividendos. Já logo nos primeiros anos você já vai receber um dividendo bem robusto. E como investimento é um jogo de longo prazo, vejam aqui no passado, eu sempre gosto de ilustrar isso, né? Quem comprou aqui em 2016 pagou em torno de R$5 a ação lá no preço da época. Aquela ação que foi comprada lá está rendendo um dividendo de, meu Deus, né? Mais de uns 20% agora, né? Se pegar aqui do fundo, né? Eu nem gosto de pegar tão fundo, porque acertar o fundo é quase impossível. Também, né? Então, ela tá bem dentro aqui dos 10%. Fora todos os dividendos que foram recebidos nesse tempo e você ainda vai reinvestindo, né? Então, a bola de neve é realmente impressionante. O longo prazo favorece, né, o investidor que compra e acumula ações e reinveste. Agora, para um efeito de comparação, eu quero mostrar a piscina da Sanepar, né? Porque temos 3 empresas na bolsa, né? Então, a Copasa, a Sanepar e a Sabesp. A Sabesp, ela não vem pagando muito, né? Ela não está com os múltiplos muito bons, então a gente deixa de fora, eu não vou nem entrar em comparação com ela. Mas eu gosto de mostrar a Sanepar porque tem essa briga, né? Sanepar versus Copasa, né? E quando a gente olha a piscina da Sanepar, o preço está bem fora da água, né? Tanto da piscina de 5 anos como a de 3 anos, que pega o histórico dos últimos 3 anos, né? E a dos últimos 12 meses, né? Então, falando de dividendos, com certeza nesse momento a Copasa está muito mais interessante. Outra forma de olhar é no nosso ranking de dividendos. Ele é um ranking dinâmico, ele vai oscilando diariamente conforme o preço das ações sobem e descem, conforme elas vão divulgando novos dividendos. Esse ranking também, né, tem mais de 200 empresas, que são todas do nosso universo de cobertura aqui no scanner da Bolsa. E eu filtrei somente as 3 do setor de saneamento. Então nós temos a Copasa, é a melhor das 3, ela está na 24ª colocação, dentre todas as empresas de todos os setores, entregando um dividendo de 11% no último ano, como mostrei lá naquela outra tabela, né? E 8% na média de 3 anos e média de 5 anos. Ela tem uma volatilidade alta,
mas é porque ela aumentou recentemente seus dividendos, né? Mesmo eles sendo excelentes e estáveis, ela teve esse aumento de 2023 e 2024 e contribuiu para aumentar a sua volatilidade. Depois nós temos a Sanepar na posição 59 e a Sabesp está lá atrás, né? 152, ela vem pagando dividendo bem magrinho, né? Dividendo de 1% em relação ao ano passado, em relação a 3 anos e em relação a 5 anos é bem pior também, né? A estabilidade do dividendo é boa, mas é muito baixo, né? Então por isso que ela vai lá para baixo do ranking. Então é muito importante estar ligado nesse ranking diariamente, como eu falei, ele oscila. Se você já tem uma carteira montada, já tem lá, sei lá, 15 ações, 20 ações às vezes, esse ranking vai ajudar muito você a direcionar os seus aportes na empresa correta, sempre visando maximizar o seu recebimento de renda passiva. E para finalizar, vamos dar uma olhada no gráfico da Copasa. Veja que mesmo ela perdendo a média de 200, ela encontrou um nível de suporte nessa região aqui, que ela foi um topo, né? Aqui mais ou menos nos R$20,50, ela foi topo várias vezes, foi resistência, né? Ela eventualmente foi quebrada e aqui acontece o efeito da bipolaridade na análise técnica, é quando uma região que já foi resistência, ela vira suporte. Pode acontecer também no sentido contrário, aquela lógica da trincheira de guerra que eu sempre gosto de falar. Aqui era uma trincheira dominada pelos ursos, pela força vendedora, e ela foi tomada pelos compradores, né, pelos touros, e essa trincheira agora passa a pertencer a eles. Então quando o preço volta nessa trincheira, é a vez dos touros atacarem e foi exatamente o que aconteceu, né? Entrou uma compra bem forte, aliada também ao índice de força relativa, que ele chegou abaixo de 30, né? Então teve uma sobrevenda, é a hora que os vendedores, né? Os ursos cansam, então os compradores conseguem entrar e as compras começam a ganhar mais ímpeto. Assim como foi aqui, né? Ele se aproximou da região, foi onde fez fundo. Enfim, toda vez que ele está em 30 ou muito próximo, são importantes regiões de compra, porque tendem a coincidir com os fundos. Assim como no topo, né? Quando acontece topo, é uma região de maior perigo, quando ele passa de 70. Foi exatamente o que aconteceu aqui, ó. Fizemos topo histórico, aqui também um topo próximo do histórico. Aqui também, né, para de subir, lateralizou. Então o índice de força relativa é um indicador muito simples, mas ele ajuda bastante nesses momentos. Ele é para quem aporta, para quem faz swing trade, não é recomendado quem usa stop loss, né? Porque aqui você vai estar comprando, pegando faca caindo. Por isso que eu sempre prezo você analisar as empresas que está comprando e entender, não só no gráfico, mas entender que falando de múltiplos, ela se encontra com um preço descontado, né? Atrativo, ela está custando menos do que ela vale. E se você é um aportador de longo prazo, compra nessa posição, mesmo que o preço continue a cair, você vai ficar confortável, porque sabe que investiu numa empresa, comprou ela a um bom preço e naquele patamar do seu preço de compra, você vai estar recebendo bons dividendos e se cair, você aproveita para comprar mais e reinvestir mais embaixo, para trazer esse preço médio cada vez mais para baixo e aumentar a sua renda passiva. Bom, pessoal, é isso por hoje. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês investem na Copasa ou preferem a Sanepar ou até mesmo a Sabesp. Mais uma vez, convido a conhecer o Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. Link está na descrição e nos comentários desse vídeo. E falando nesse vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no nosso canal. É de graça, não custa nada, mas faz uma diferença enorme pra gente. E também dá uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.